Pode sendo repórter? Oh, já? Todo dia? Não, todo dia não, tô brincando, gente. Tô brincando, não é todo Mas dia. Não. já. Já? Nossa, com certeza. Existe muita hostilidade em relação à imprensa. Principalmente nos últimos anos a gente tem percebido isso, eu vivi essa hostilidade tanto no Brasil quanto aqui, mas já houve uma situação não tanto tempo atrás, eu acho que na segunda quinzena de março, eu lembro do período porque eu estava de férias, eu voltei, fui fazer uma matéria sobre um tiroteio que tinha acontecido entre duas gangues de motocicletas em Daytona. E aí... Essa foi uma questão de hostilidade. Existem outras situações que foram um pouco mais agressivas, mas acho que essa foi mais recente, que eu me lembro agora. E a pessoa, tipo, eu tava fazendo matéria, entrevistando as pessoas, a pessoa virou pra mim e falou assim: tu não tens um trabalho melhor pra fazer, tipo, bem agressivamente? Tipo assim, tu não tem vergonha de fazer o que tu estás fazendo? Eu falei assim: gente, é meu trabalho, é a minha carreira, foi o que eu escolhi pra fazer. Você, que a imprensa mente, a imprensa é fake news, sabe, etc e tal. Eu falei assim, irmão, tipo, me afastei, liguei meu microfone, continuei, meu cinegrafista estava do meu lado. A pessoa veio em direção a mim, eu falei assim, gente... E vem aumentado isso, Giovanni, dessa hostilidade eu acho que existe contra... um discurso muito grande em relação a não confiar na imprensa. E isso é o que a gente tenta batalhar todos os dias para lembrar para as pessoas que nós somos profissionais, que estudamos, que fizemos várias especializações para estar onde a gente está, e a gente tem muita responsabilidade, a gente entende da responsabilidade que a gente tem. Faz parte do nosso trabalho entender que a gente tem responsabilidade, que a gente precisa ser imparcial no que a gente está comunicando para as pessoas. Quando você cria uma retórica ao redor dessa profissão de que você não pode confiar no que a gente está falando, você invalida todo o trabalho que a gente coloca nessa profissão. E não tem como a sociedade funcionar sem informação. E principalmente é perigoso funcionar com informação falsa ou com informação que não é correta, que não é apurada, que não é investigada de forma imparcial. Então, tem aumentado porque que existe essa retórica muito eminente agora em relação à nossa profissão, a profissão de jornalista, ao mundo da mídia, ao mundo das informações, o mundo jornalístico. Mas por esse motivo, exatamente por esse motivo, para mim, o meu trabalho é ainda mais importante. Porque eu sei que o que eu estou fazendo ali é o que tem que ser feito. Eu sei que a informação que eu estou trazendo é o que precisa ser apurado e você precisa saber disso porque isso vai impactar a tua vida. Então, por mais que eu sinta que existe essa hostilidade que tem aumentado, isso não me faz recuar, né? Isso não me previne de continuar fazendo o meu trabalho. Entendeu? E é o que eu sempre falo da questão assim, você vê uma notícia num determinado portal, veja em mais 5, 10, sei lá, porque tal, e aí você forma a sua opinião. Exato. Eu sempre falo sobre isso, que é uma coisa que a gente chama nos Estados Unidos, chama de media literacy. Então, tipo, você ser ciente do que você está acompanhando, do que você está lendo. Você não pode nunca somente ler sobre de um veículo. Leia de vários, veja vários, acompanhe vários. Porque aí você vê como é que cada um está trabalhando aquele mesmo conteúdo e aí você tem a sua própria opinião. Sim. Isso te enriquece de forma intelectual. Você entende melhor o que está acontecendo, você raciocina melhor. Exato. Porque são visões diferentes. Lembrando, a instituição jornalismo são feitas o quê? Pessoas. Então, cada jornalista ali, cada repórter, ele vai ter uma visão, uma abordagem diferente. Então, eu penso assim, não quero ficar enviesado. Então, qual é a melhor situação? Não, eu vou ler aqui essa mesma notícia, eu vou ler aqui em 4, 5 aqui diferentes veículos de imprensa, que você vai ver 5 visões diferentes, talvez, ou não, às vezes... É um fato, o fato é o fato, não tem como você mudar. Você vai ler o fato dos 5 e aí você cria o seu senso crítico. É o que eu sempre penso isso. E lembrando, eu sempre falo isso, todo convidado que vem, pode ser do exército, da polícia, qualquer área, eu sempre falo, gente, pessoas, não é instituição. Você denegrir uma instituição, é o que você falou, é perigoso, é muito perigoso. Existem pessoas boas e pessoas ruins em todo lugar. Então, as pessoas que não são boas, se você fizer esse apanhado de ver em vários lugares, você já vai identificar a diferença. Porque é isso, todo lugar vai ter pessoas comprometidas em fazer um trabalho sério,
profissional. Então, a partir daí que você vai filtrando, né? Pô, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui... E aí você vai criando seu senso crítico, porque não existe uma verdade absoluta. E você tem acesso a muita informação. Hoje em dia... Quanto mais informação você tem acesso, mais, teoricamente, mais crítico o teu pensamento deveria ser. Exato. Né? Então, eu acho que é aí que a gente precisa sempre lembrar. A informação está lá, você consome, você adapta isso para a tua realidade. Mas você tem que estar ciente do que está consumindo, de onde que está vindo esse produto. Né? Eu vejo muito debate das pessoas compartilhando coisas em redes sociais, em fóruns de comentários no Facebook, ou então no WhatsApp as pessoas mandam artigos que parecem conteúdos noticiosos, mas na verdade não. Nem quero começar a mencionar a questão do AI, de inteligência artificial, sobre essa coisa que hoje é muito mais difícil você ainda entender o que é real, o que é falso, porque a percepção de realidade está tão enfática, parece tão real, que às vezes você fica, gente, isso é verdade ou não é? Quando você fala de inteligência artificial. E a preguiça de pesquisar. Então você precisa ser literado o suficiente para entender que, né, que existe essa possibilidade. As pessoas têm que ter esse senso crítico. Então, por isso que eu acho que quanto mais jornalismo existir, melhor a nossa sociedade vai ser, entendeu? Exatamente, concordo com você. Também. 100%. Tem